Boa noite. Vamos agora, dar início à última aula de matéria de administração rural, nesse ano. E como nós vínhamos falando de custeios, comercialização agrícola, e no montante das aulas, foi pedido para estar se fazendo uma pesquisa sobre cooperativismo e associativismo. E nessa questão, eu busquei um material um pouco diferente, que é o quê? Como criar e administrar associações de produtores rurais. Que foi um manual, que saiu para o pessoal estar acompanhando. Então, a primeira questão é pensar da seguinte forma. O que é uma associação, Então, a associação é a união de pessoas para o alcance de objetivos comuns. A associação de produtores rurais tem a necessidade da aglutinação de um determinado número de pessoas, produtores rurais, famílias, para resolver o problema comum, entre outros, na área da educação, saúde, produção, comercialização de alimentos e produtos artesanais. A Associação de Produtores Rurais é conceituada como um tipo de organização civil, constituída de produtores rurais e suas famílias, com o objetivo de dinamizar o processo produtivo rural, desenvolvendo ações em benefício da comunidade por eles constituída. O grupo de produtores rurais organizado em associação poderá efetuar em conjunto a compra de insumos, máquinas, equipamentos e animais para uso coletivo, construir armazéns comunitários, agregar valor à produção através de seleção, classificação, embalagem e industrialização, que foi o que nós vimos ali, que passa por aquele processo de comercialização, que é o quê? Você agrega valor, você classifica, você embala e industrializa. E processar a comercialização com menores riscos do que individualmente. Também poderá produzir peças artesanais, confecções, aumentando a ocupação e renda familiar. E também promoções culturais, o lazer integram suas atividades e contribuem para fortalecer os laços familiares que unem pessoas em torno de propostas e benefícios comuns. Os produtores organizados em associações possuem mais força para reivindicar do governo apoio à construção e à manutenção de postos de saúde, escola, estradas, conseguir produtos, pelo fato de congregarem um número significativo de pessoas e não terem fins econômicos, as associações são reconhecidas como de interesse público, beneficiando-se de recursos financeiros diversos, originários de órgãos governamentais, quase sempre repassados com juros diferenciados ou até mesmo inexistentes, e de programas do governo específico para associações. Apesar da falta de condições legais no tocante à emissão de nota fiscal por parte de algumas associações, elas devem estruturar-se para realizar a comercialização do excedente, produzidos pelos associados, somente o excedente. Para tanto, eles deverão manter controles das quantidades recebidas e comercializadas, para a emissão do documento fiscal pelo respectivo produtor e o consequente repasse do valor correspondente à venda de seu produto. É de fundamental importância que a comercialização dos excedentes seja feita pela associação, visto que com uma pequena estrutura
formada por pessoas de melhor conhecimento, pode realizar grandes negócios com resultados mais vantajosos. A força da associação se multiplicará à medida que se integrem em uma central de associação de produtores rurais, né? E dentro dessas associações se tem vantagens e limitações, né? Como todo o meio, como todo o segmento tem as suas vantagens e suas limitações. As instituições associativistas, cooperativa, associação, sindicato, possuem exigências legais diferenciadas para sua constituição e funcionamento. A diferença aumenta com relação às empresas mercantis. Aumenta com as condições das empresas segurantis. A comparativa entre cooperativa, associação, sindicato e empresa mercantil sob diferentes critérios, né? As principais vantagens da associação são aumentar o poder de barganha e de reivindicação do grupo associativo. Também tem a vantagem de facilitar a assistência técnica grupal e o processo de capacitação geral, possibilitando a redução de custos de produção e a melhoria da produtividade. E já pensar o seguinte, facilitar a assistência técnica e o processo de capacitação geral, possibilitando redução de custos e a melhoria de produtividade, né? E de que forma que se faz isso? Com assistência técnica, com avaliação de campo, avaliação de mercado, né? Avaliação em cima de avaliação. E facilitar, tem a vantagem de facilitar a diversificação planejada da produção familiar, tornando-a sustentável e econômica. E também permite a aquisição de insumos e suprimentos a preços mais vantajosos. Permite a utilização de bens que não poderiam ser adquiridos individualmente, também, né? E proporciona melhor distribuição dos resultados gerados pela atividade agrícola e a expansão do mercado interno, fazendo com que dentro desse sistema mais e mais pessoas possam se aderir à associação, né? Contribui para uma melhor distribuição de alimentos e a interiorização do desenvolvimento. Também contribui para a geração de emprego e a melhoria da renda familiar. E também incentiva a fixação do homem no campo, contribui para a redução do êxodo rural. Contribui para a redução do êxodo rural, né? E as principais limitações são de ordem legal. Não pode uma associação ter fins lucrativos. Assim, não pode exercer atividades comerciais plenas em seu nome. Correto? Aspectos legais, Constituição, Estatuto Social e Registros, né? É uma parte mais burocrática da questão associação. Constituição. A Associação de Produtores Rurais é uma sociedade de pessoas sem fins lucrativos econômicos, cujo funcionamento é regido pelo seu estatuto social. A associação ela só será criada por um grupo de associados denominado fundadores, formado por pessoas físicas, em geral micro e pequenos produtores rurais, conjugando o ideal comum de adquirirem ou produzirem em conjunto ou separadamente alguns produtos que serão destinados ao consumo próprio ou vendidos a terceiros pela associação. Os fundadores e associados ficam assegurados o direito de adquirirem, através da associação, todos os insumos, entre os quais sementes, defensivos agrícolas necessários às propriedades. E também fica assegurado
o mesmo direito de uso de estrutura existente na associação para comercialização parcial ou total de sua produção junto ao mercado consumidor. Deve ser registrada no cartório de registro de títulos e documentos, no Cadastro Geral de Contribuinte, né, que é o CGC, que significa Cadastro Geral de Contribuinte da Receita Federal, na Receita Federal e Estadual, na Prefeitura Municipal e no Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Quanto maior a representatividade do grupo de fundadores, maiores serão as chances de sucesso da associação. Em sua fase inicial, além do mais, quanto mais ativa e eficiente for uma associação, mais fácil será conseguir a adesão de outros produtores. Além dos sócios fundadores, os produtores existentes na região, numa segunda fase, Além dos sócios fundadores, os demais produtores existentes na região, numa segunda fase, logo após a constituição da associação, poderão dela participar, todos serão denominados associados. O pedido de ingresso de associação só será aprovado com homologação da diretoria. O valor da joia, correspondente à taxa de inscrição, será definido em Assembleia Geral, como também nela será aprovada a taxa mensal a ser cobrada. Para melhor facilitar o serviço, recomenda-se que as citadas taxas sejam em termos percentuais calculados sobre salário mínimo. Então, o valor a ser pago deve ser sempre calculado, né? O melhor é que ele seja calculado em cima de percentuais calculados sobre o salário mínimo. A fundação da entidade será feita em reunião denominada Assembleia de Fundação, para a qual serão convocados todos os interessados. Será escolhida uma pessoa para presidir, a outra secretária, a reunião. Ao presidente da reunião caberá a direção da Assembleia e ao secretário a anotação em um livro de ata, né? Tudo sempre anotado, de todas as deliberações da reunião, bem como o registro de membros presentes. Após a instalação da mesa diretora e da discussão sobre a criação da associação, deverá ser apresentada a proposta do estatuto, que será lida, discutida e aprovada no todo. Em seguida, deve-se realizar a eleição à posse da diretoria. A mesa diretora recebe a inscrição das chapas e que concorrerão para a diretoria e para o Conselho Fiscal, e inicia a votação, que poderá ser feita por cargo ou por chapas. A ata deve ser feita no livro de atas e assinada pelos presentes conforme, né, deve ser realizado em qualquer reunião normal. Aí. Já o Estatuto Social, toda e qualquer associação necessita de um documento oficial que contenha regras de seu funcionamento, denominado Estatuto Social. Então, o Estatuto Social de uma empresa é um documento oficial que tem as regras de funcionamento. Será elaborado quando o grupo de produtores rurais se sentir seguro de tudo o que quer e de como deve funcionar a associação. É nele que serão definidos objetivos, finalidades, direitos e deveres, composição e duração da entidade. O Estatuto Social é um documento mais importante de uma associação, pois, além de ele estabelecer os objetivos, as estratégias, ele rege toda a relação entre seus membros, seja associado fundador, associados, membros da diretoria. É um conjunto de regras que estabelecem a estrutura e o funcionamento da associação. E também, né, se nós formos colocar, é um conjunto de regras
que estabelece a estrutura e o funcionamento de qualquer empresa, né? Na montagem do estatuto, os organizadores deverão preocupar-se com objetivos, área geográfica, quanto à exigência de órgãos governamentais, fiscalizadores que atuam na área de abrangência da associação, além de adequação do seu conteúdo à realidade socioeconômica da região e outros fatores como terá que ser denominada a finalidade, o endereço, o local, né, o tempo de duração, administração, a representação ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente, né, patrimônio e associados. Se o estatuto é reformável no tocante à administração, o que modo isso pode ser realizado? De que forma, né? Se o estatuto pode ser modificado, né? Se os associados respondem solidária ou subsidiariamente por obrigações da associação, condições de dissolução da associação e, neste caso, o destino do patrimônio. A associação, por exemplo, da associação e seus fins. O modelo seguinte contempla os requisitos, né? Então tem um modelinho aqui. Artigo 1º, né? É constituída a associação entidades civil sem fins lucrativos, né? Definir-se um conjunto intuito econômico e não econômico, com duração indeterminada, com sede fora na cidade, né? E são finalidades da associação. Você vai citar associação de venda, de aglomeração e tal, né? E dos membros, né, da associação, os direitos e deveres. Serão membros da associação todos os produtores que solicitarem sua fiscalização e tal. O desligamento dos filiados dos quadros de associação será concedido àquele sócio que assim se solicitarem por escrito. Se solicitarem por escrito. Então, o desligamento deve ser por escrito. Ou aqueles que infringirem qualquer disposição deste estatuto. O desligamento por infração só ocorrerá depois do infrator ter sido notificado por escrito também. E os filiados não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações sociais em nome da associação. São direitos dos associados, né? Sempre que for fazer o documento para seguir, né, a norma, você tem que citar os direitos e os deveres dos empregados aí, dos associados, me desculpe. A diretoria, né, da associação costuma ser composta por 3 membros: presidente, vice-presidente, tesoureiro e por 3 suplentes, né? Os membros e suplentes da diretoria serão eleitos para um período de 2 anos, sendo permitida a reeleição. E a diretoria se reúne ordinariamente a cada 15 dias e extraordinariamente sempre que fizer necessário. E a diretoria compete o que? A diretoria, né? Cumprir e fazer cumprir o estatuto e as deliberações da Assembleia. Analisar, aprovar, ajustar quando necessário os planos de atividade e respectivos orçamentos, bem como quaisquer problemas próprios de investimento. O Conselho Fiscal, que se tem dentro da associação. O Conselho Fiscal é composto por 6 membros, 3 efetivos e 3 suplentes, os quais, em uma primeira reunião, elegeram seu presidente e seu secretário. O Conselho Fiscal ele emite parecer sobre as demonstrações financeiras, contábeis da associação, bem como sobre relatório anual da diretoria e sobre as previsões orçamentárias constantes no plano de ação para o exercício.
tem a função fiscalizadora. Ele compete também com o Conselho Fiscal a denúncia da Assembleia Geral de qualquer irregularidade apurada. Em questão aos registros, né? Os registros, você tem que ter registro no cartório de títulos de documento, né? Esses registros é o quê? É a certidão de nascimento da associação. O registro declara ao público que a associação existe, para que existe que a associação existe, para que existe, bem como associados que representam judicial e extrajudicialmente. Os documentos para o registro são encaminhados através de requerimento assinado pelo presidente da associação com firma reconhecida. O requerimento é um pedido que se faz a alguma autoridade e deve ser feito em original e em uma cópia. O requerimento encaminhará os seguintes documentos: o estatuto social, né? Sua original e 2 cópias, assinado por advogado constando o seu número de registro na ordem dos advogados. O original será arquivado no cartório e as 2 cópias devolvidas à associação autenticadas pelo oficial. Ata de fundação, 3 vias, né? Resumo de estatuto e 2 vias de relação de diretoria fiscal. E o registro de cadastro geral, o CGC. Esse deve ser requerido junto à Receita Federal, encaminhando-se cópias autenticadas do documento, estatuto e ata de fundação, cópia de CPF do presidente da associação, formulários específicos, né? Alvará de licença. Esse deve ser requerido junto à prefeitura do município, onde está situada a sede da associação. E a inscrição estadual deve ser requerida à agência do governo estadual no local ou na região, encaminhando-se cópias autenticadas também, né? E você passa a ter outros registros, né? Para se habilitar a receber recursos oficiais, gozar de inserções fiscais, a entidade deverá procurar o núcleo de registro de entidades e da Secretaria do Estado do Trabalho, né? E a formação patrimonial? A formação patrimonial da associação, a associação não terá capital social, e sim patrimônio social. Ao ser extinta, seus participantes não terão direito às partes do patrimônio constituído pela entidade, visto que todos os bens remanescentes serão obrigatoriamente transferidos em forma de doação para outra instituição com a mesma finalidade, legalmente constituída em plena atividade. O patrimônio social da associação será constituído por doações das instituições governamentais e não governamentais, por suas disponibilidades financeiras líquidas, pelos bens móveis e imóveis, pelas contribuições dos produtores, associados e demais pessoas físicas e jurídicas, preocupadas com a produção, ampliação da renda, melhoria da vida familiar e do êxodo rural. O artigo 22 do Código Civil diz que, extinguindo-se uma associação de intuitos não econômicos, cujo estatutos não disponham quanto ao destino ulterior dos seus bens, e não tendo os sócios adotados a tal respeito deliberação eficaz, devolver-se-á o patrimônio social a um estabelecimento municipal, estadual e ou federal de fins idênticos ou semelhantes. Admite-se a existência de associações com intuito econômico e existindo evidência de haver patrimônio constituído com recursos de seus associados, portanto, ao serem essas associações extintas, o referido patrimônio ou o resultado dele apurado
deve ser transferida aos sócios que lhes deu origem, salvo definição estatutária ou deliberação de Assembleia Geral Extraordinária. Alterações no Estatuto Social. Quando houver necessidade de qualquer alteração no Estatuto da Associação, é preciso apresentar os seguintes documentos ao cartório onde ele foi registrado. Cópias, original e cópia, né, do Estatuto alterado, 2 ou mais cópias digitadas de atas e uma quantidade imensa, né? As alterações nos estatutos é atribuição exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária. No caso de reforma, a Assembleia Geral deve ser exclusivamente para isso. É importante se atentar à questão do quórum para instalação da Assembleia e do quórum para deliberação. Afinal, está alterando a certidão de nascimento da associação. Dá uma seguradinha rapidinho. Peraí, só deixa eu pesquisar aqui. Agora vamos falar um pouco sobre a parte de controles administrativos e financeiros básicos, conceitos e formulários dessas associações. Controle de caixa e banco. Sistema através do qual tem-se todos os formulários necessários para um desempenho racional e seguro das contas, caixas e bancos, onde se concentra o maior grau de vulnerabilidade de qualquer empresa. Então, só reforçando, controle de caixa e bancos. É o sistema através do qual tem-se todos os formulários necessários para um desempenho racional e seguro das contas, caixas e bancos, onde se concentram o maior grau de vulnerabilidade de qualquer empresa. Assim, torna-se indispensável a implantação de todos os documentos, formulários que serão apresentados a seguir, né? Mesmo porque um se vincula ao outro, aumentando cada vez mais o nível de segurança, contribuindo sobremaneira para o acerto das decisões econômicas e financeiras da empresa e associações. Então nós temos o que? Movimento diário de caixa, né? Esse movimento diário de caixa é um documento de uso e controle da tesouraria. Esse é destinado ao registro diário de todas as entradas e saídas de numerários. Pode ser utilizado por outros setores, tais como entreposto, armazém, arrecadador de tarefas, né? Então temos o movimento diário de caixa, tá? Temos o movimento diário analítico das contas bancárias. O movimento diário é o MDACB. O movimento diário analítico das contas bancárias objetiva manter a diretoria da associação informada sobre a posição correta dia a dia do saldo real existente. O tesoureiro terá ficha destinada ao controle analítico de cada conta e em cada banco e agência. Temos a ficha sintética de contas bancárias. É uma síntese geral do movimento diário das contas existente em cada banco, mostrando objetivamente o movimento diário de cada conta, bem como o saldo da conta a conta e seu respectivo somatório. Este controle será preenchido com base nos lançamentos efetuados no movimento diário analítico das contas bancárias.
Movimento analítico de aplicações financeiras. Esse, por sua vez, é destinado a controlar todas as aplicações financeiras da associação, caderneta de poupança, fundos, CDB, né? A cada banco e a cada modalidade de aplicação deve ser destinado um formulário específico. E ficha sintética de aplicação. Essa destina ao controle sintético da operação financeira da associação, tornando mais fáceis de serem visualizadas. Com essas, os administradores terão acesso imediato não só ao saldo das aplicações, como também a cada conta do valor aplicado, rendimento, resgate, data de sua disponibilidade respectiva do banco. E a conciliação bancária, o CB, que visa demonstrar a posição correta entre o saldo apresentado pela associação e pelo banco numa determinada data base, ampliando a margem de segurança. Contas a receber. Isso demonstra uma previsão diária dos valores a receber em poder de terceiros. Proporciona aos dirigentes condições de analisar de quanto se dispõe para a melhor projeção financeira da associação. Esse é indispensável estabelecer um controle individual por comprador. E o movimento analítico de contas a receber. Esse movimento analítico de contas a receber, ele demonstra uma previsão diária dos valores a receber em poder de terceiros e proporciona aos dirigentes da associação condições de visualizar o quanto se tem a receber para pagar os compromissos assumidos. Estoque. Estoque é um conjunto de bens produzidos, adquiridos e recebidos, representados em quantidades e valores, mantidos na associação, destinados à venda, armazenagem ou ao uso próprio. Seu valor é expresso em moeda corrente nacional, registrado pelo custo médio. Para manter os preços coerentes com o mercado, semestralmente a associação deve atualizá-lo com base em pesquisa feita junto aos concorrentes locais. As eventuais diferenças na atualização serão contabilizadas com lucro ou perda, dependendo do resultado obtido. Ficha de movimentação de estoque. A ficha de movimentação de estoque é um modelo de controle através do qual tem-se data, número do documento, quantidade de entrada, saída e saldo, e os valores de saldo estocados em termos unitário e total. Esse levantamento é até interessante sempre se ter, não só numa associação, mas você ter o controle de entrada e saída de insumo que vai fazer parte da sua tomada de decisão. Pensando no seguinte, que hoje estamos na nossa última aula de administração rural e devido ao montante de muita informação, às vezes alguma outra coisa passa a ser despercebida. Então, eu tenho apenas uma colocação para fazer, buscar sempre maior informação, buscar dentro do seu segmento, dentro do seu trabalho, da empresa que você está trabalhando, tentar assim, trabalhar de forma com que você possa tomar as decisões de forma pensada, de forma organizada, Então, às vezes pensar, mas por que eu estou falando de cooperativismo, de associativismo? Hoje, um dos grandes problemas a se encontrar no mercado de trabalho
passa a ser a gestão de pessoas, né? E conforme nós falamos e vimos durante todo esse curso, uma consideração final. Você gerir uma empresa passa a ser uma condição de trabalho no qual você deve tomar decisões, às vezes rápidas, porém pensadas, né? A questão maior e o principal obstáculo que posso observar e vejo, né? E acredito que muitos de vocês veem, seria a administração de pessoas, né? Hoje você tem pessoas de diferentes lugares, diferentes localidades, diferentes tipos de cultura, religião, né? E você passa a ter que administrar esse conjunto de pessoas de uma única forma. Então, levar sempre, né, em consideração o significado cooperar, né? Fazer junto, fazer com que a sua equipe, com que a empresa que você trabalhe, mantenha um respeito mútuo entre pessoas, né? Mantenha essa questão de fazer junto, buscar o melhor caminho para a empresa chegar no objetivo geral que todas buscam, que é o lucro, né? E esse lucro, você trabalhando com a administração de pessoas de forma correta, o lucro não é só da empresa, né? O lucro é de você profissional, o lucro é da equipe, e com certeza todos aí poderão dar seguimento na carreira dentro da empresa, né? E pensar que quando vocês saírem daí formados, né? Com curso técnico, o técnico agrícola, tentar fazer com que não deixe de estudar, né? Continuem estudando, trilhando esse caminho. E a agricultura tem muito a crescer, depende muito da gente. E lembrar, a administração de pessoas, você gerir equipes, onde se chega a um ponto de você ter grandes resultados quando você tem uma gestão de pessoas eficiente, uma gestão de pessoas respeitosa, uma gestão de pessoas com que elas saibam, que elas possam saber o porquê que elas estão ali, saber da importância delas. Então, todos vocês que estão saindo, que vão para o mercado de trabalho ou que já estão nele, pense bem, forma de falar, forma de se expressar com as pessoas, que você tendo equipe de trabalho, você tendo formação de equipe, você tem sucesso. E se você não tiver uma formação de equipe, você passa a ter grandes problemas até dentro da tua gestão. Você passa a ter problemas de desperdício, de gasto desnecessário, de pessoas que você paga por mês, você tem um custo fixo daquela pessoa por mês, e ela desmotivada, e ela passa a não seguir, não vir, ter várias faltas, ter problemas, né? Trabalhistas mais para frente. Então, trabalhe de forma correta, dentro de normas, dentro de legislações vigentes. Busque ser correto e ser humano, porém busque ser profissional. Busque se profissionalizar cada vez mais e tocar, né? Fazer com que esse trabalho, com que o seu trabalho dê resultado para a empresa e para todos que estão à sua volta. Eu encerro por aqui essa matéria de administração. O meu e-mail, todos vocês aí já acredito que tiveram acesso, mas se não tiver, meu e-mail é fcoliveira1986@hotmail.com. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estamos à disposição. E eu agradeço o tempo que vocês disponibilizaram e espero que vocês possam seguir e trilhar de forma coerente no mercado de trabalho. Uma boa noite
E obrigado a todos vocês.